É com muita satisfação que recebemos todos vocês nessa noite de hoje para o nosso penúltimo evento da Semana Nacional dos Museus. E hoje a fala ela vai ser dirigida pelo nosso artista plástico de Telêmaco Borba, Newton Preto, e juntamente com um diálogo com o Neri Assunção, diretor do Museu de Tibagi. Então, boa noite a todos, alguns já conhecidos. É uma satisfação estar aqui falando sobre esse mural com meu amigo Newton. Já conheço ele desde 1999, em um salão de artes que foi realizado lá em Tibagi. Depois a gente veio aqui para Telêmaco, junto com o Rosnei, participar aqui de um salão também. Agradeço aqui a Drica, a Letícia pelo convite, né? Como eu falei, é uma satisfação de estar representando o Museu Histórico do Desembargador Edmundo Mercy, com essa parceria com o Museu Municipal de Telêmaco Borba. O Museu Histórico, ele é o Museu Histórico de Tibagi, mas ele tem o ciclo da mineração, por ser um museu que conta no Paraná, acho que é o único do Paraná que conta a história da mineração. E esse ciclo, por mais de 250 anos, que vingou em Tibagi, tem representações através da Palácio do Diamante, da Praça do Garimpeiro. E em 2012, na época o prefeito Simval Silva queria fazer uma homenagem aos garimpeiros na praça. E ele me procurou e se eu tivesse alguma ideia, tinha alguma ideia sobre esse trabalho. Eu, de princípio, fiquei pensando como poderia ser. Selecione algumas imagens do museu e para a gente fazer alguma coisa na Praça Central. Aí ele veio com a ideia do mural, né? E daí, nesse mural, seria representativo de garimpeiros. Era para mim escolher, selecionar fotos. E, né, a gente procurou alguns artistas, e entre eles o Anilton. A gente veio, inclusive, à casa do Anilton, se não me engano, com o Reale, na época, e mais alguns, para ver se ele tinha disponibilidade de fazer esse material. E o Anilton, na época, até ficou meio surpreso, né, Anilton? Porque isso, foi o meu primeiro mural, né? Mural e queimado em azulejo, foi o primeiro. Até na hora eu pensei, será que eu faço? Só que eu já tinha estudado e pesquisado bastante sobre a técnica, já tinha feito queima de pequenos azulejos, né? Mas mural não tinha feito ainda. Daí depois que também você também me perguntou e tal, daí eu resolvi encarar a empreitada, né? Que foi em 2012 isso aí, né? Foi muito rápido o processo, porque foi no Carnaval fevereiro, né? O Carnaval, março a gente já estava iniciando. Era o aniversário da cidade, né? Isso mesmo, isso mesmo. Houve até dúvidas, né? Mas será que o tempo não vai... Depois o Anilton vai explicar a técnica, né? Que ele foi. Com o tempo não vai, os azulejos não vão, né, deteriorar, vai ter feito uma manutenção, como é que vai ser? Porque muita gente conhece alguns tipo de pintura de azulejo que ficou muito popular. É uma pintura que não é queimada, né? Inclusive tem artistas de rua que pintam com o dedo ali em cima do azulejo, tal. Ou até hoje tem também a parte, digamos, mais comercial, que eles fazem uso de prensa térmica, caneca, não só no azulejo, né? E isso não tem a durabilidade, porque ele não é queimado em forno. Então, quando você usa uma prensa térmica, você passar uma esponja ali para lavar na caneca ou no azulejo, ele pode sair, a tinta sai, né? Não existe uma tinta que pegue. Inclusive, se alguém pichar o mural lá com um spray, você remove esse spray, que é uma tinta automotiva, né? O spray e tal, é um esmalte sintético. Você consegue remover a pichação sem danificar a pintura. Porque a pintura ela está dentro do azulejo, ela foi queimada, né? Depois eu vou mostrar aqui o processo, mas e teve essa dúvida também, né? Principal, será que ele vai poder ficar no tempo, né? Isso. Não teria outra técnica, né? A não ser o azulejo, né? Para durar anos, né? Como ele está hoje. Hoje ele está como foi em 2012 e vai permanecer assim, né? Esse faz parte do mural, o seu João King. Ele era um garimpeiro de Tibagi
e era de Muxão, ou seja, ele trabalhava mais fora, não era muito do rio. Ele trabalhava mais na parte de Muxão, que era o garimpo no seco. E depois ele lavava nos córregos aí. Todo esse contexto, a idealização do mural foi baseado em fotos de pessoas reais que foram garimpeiros e tal. Isso. Quando ele fala ficou eternizado, porque até a foto pode se desfazer, mas o mural lá, enquanto não demolirem ele vai ficar lá por alguns séculos, né? Ou mais, né? E foi assim um estudo bem profundo, né? Ele não foi escolhido aleatoriamente qualquer foto. Ele realmente escolheu fotos de pessoas realmente locais, né, do garimpo, que produziam, criaram suas famílias com o garimpo, né? Então tem um valor por trás de só o registro, né, comercial da coisa, né? Essa foto é do ano de 1970 por aí. Foi uma das últimas fases do garimpo lá em Tibagi. Aqui é o acampamento deles, os baianos, também nos anos de 1935 por aí. O interessante do mural é que as famílias, quando foi terminado o mural, tem pessoa que meu irmão veio de Carambeí, se emocionou com o painel lá. E tantas outras. O escafandro veio para Tibagi em 1930. Então, nessa época, era só a fôlego antes do escafandro. Aí depois os baianos, os paulistas, trouxeram centenas de escafandros para Tibagi. Hoje nós temos 2 no museu. Porque o rio Tibagi é um rio que, até com Tibagi, em 1918, que o Tibagi era até a divisa com o estado de São Paulo, esse rio, quase que 90% era o município de Tibagi. Né? Então, o trabalho deles era uma grande área na mineração. Esse é meu irmão, de chapéu, e o outro é o Mano Carquilim. Então, a gente fez um trabalho com o Zinho de Oliveira sobre Vozes do Garimpo, em parceria com o museu. A gente fez um documentário. As fotos têm ali os créditos, né, das créditos. Fotos, porque foi reproduzida a partir das fotos, né? Foi pintada a partir das fotos. Então tem ali do museu, mas tem também do fotógrafo. Tem do seu Célio Luiz Apesauca também. Tem que tomar esse cuidado, porque foi inspirado na foto dele, né? Então, como que você não vai colocar o crédito? Então, ele está lá, né? Inclusive, não é nenhuma placa, ele está realmente pintado junto ali, né? Os créditos fotográficos também. Eu acho que essa 20ª edição da Semana Nacional dos Museus, o poder dos museus é isso aí. Reunir artistas, reunir os amigos, reunir lá a gravação do vídeo que a gente fez recentemente lá no museu, com ela ali. Então, esse é o poder dos museus. E hoje os museus no Brasil estão bem interligados, estão bem mais atuantes nessas áreas. A gente está com exposições, inclusive eu convidei meu amigo, quando quiser nós temos uma sala lá de exposições temporárias, fica 30 dias, a gente vai também fazer um trabalho sobre conhecendo o nosso patrimônio, com a Secretaria de Educação e Cultura e o museu, inclusive o painel o mural do Anilton vai estar nesse roteiro, que nós temos um trenzinho lá, daí a gente sai com as crianças no trenzinho e vai contando os nossos patrimônios históricos do nosso município, né, e as curiosidades da nossa história. Espera aí. Drica, pode pôr a primeira foto ali? Eu vou falar um pouquinho sobre a técnica, como foi feito, e tem gente que tem essa curiosidade, né? Mas não vou entrar também no passo a passo, senão se torna chato. Antes de eu começar aqui, pessoal, vou falar da importância de um monumento, né? Para qualquer cidade, qualquer comunidade, o monumento ele ajuda a preservar, ele registra um período, né? E fica eternizado ali para quem quiser ver. Ele é um museu a céu aberto, um monumento, seja ele uma escultura, uma pintura, e ele resiste às intempéries e tudo mais, e
E é bonito você chegar numa cidade, você ir numa praça, ver um busto de alguém, seja importante ou não, mas ele está lá com um busto, né? Com certeza vai ser possivelmente em bronze, né, para realmente resistir o tempo e passar as gerações, né? Ou um mural de azulejos, né? O monumento se torna importantíssimo. Aqui nós temos a Praça do Homem de Pedra, né? Assim como Curitiba tem a Praça do Homem Pelado, né? Que são ambas esculturas em concreto, né? Aqui o Homem de Pedra tem autor, né? Que foi o Ari Nogar, né? Que fez essa escultura, que já está passando do tempo de ter uma restauração, né? Hoje ele está bem pichadinho lá, bem esquecido. Mas eu acredito, tenho fé que ele seja restaurado um dia. Restaurado, não pintado, né? Como ele sempre foi. Espero que ele seja restaurado para ter o aspecto de pedra novamente, né? Tudo mais. Que é importantíssimo, né? Manter esses monumentos para a gente preservar a história, né? Porque é o museu. O monumento lá fora faz parte do museu, não está dentro do museu, mas ele conta a história, né? Ele registra um momento, um período, e tudo mais. Para isso, claro, tem essa questão, tem que ser uma técnica durável, alguma coisa que resista às intempéries, né? E também ao vandalismo, né? Que tem muito, né? Eu me lembro que aqui nós não temos muitos monumentos. Aí me passou agora na cabeça, lembrei. Nós temos um busto, né? Que é o busto do Dr. Horácio Clabin, na praça que hoje é intitulada Dr. Horácio Clabin, né? Curioso que teve um prefeito que tirou ele do local, né, que é a altura da visão, né? Você nunca vai colocar um busto lá em cima ou lá embaixo, você vai colocar na altura da visão, né? Isso em qualquer lugar do mundo, né? Aí teve uma breve reforma ali, eu acredito que para eles reintitularem a praça, né, que antes era a conhecida Praça Castelo Branco, e vai ser conhecida para sempre como Castelo Branco, né? Mas eles quiseram fazer uma homenagem ao Dr. Horácio Clabin e virou Praça Dr. Horácio Clabin. Nessa ocasião, eles colocaram esse busto, só que parece que houve um certo vandalismo ao busto, como acontece em qualquer lugar, né? Alguém chega lá, pichar, ou sei lá, fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Vamos colocar em cima, onde está hoje, né? Construir um negócio alto lá, uma pirâmide, e colocar lá em cima e dentro de uma cúpula de vidro, que é meio absurdo, né? Porque você já faz a escultura em bronze justamente para resistir sol, chuva, raio, trovão, terremoto, o que for. Mas não, aqui colocaram numa redoma de vidro, ou seja, ninguém vê quem é, né? E esse eu acredito que em Telêmaco Borba seria o único. A Harmonia tem, né, Cassiano, alguns bustos lá, né? Mas aqui em Telêmaco é o único busto que nós temos, né? Poderia ter mais, lógico, né? Mas voltando aqui então no mural, o mural ele tem que ser tem que resistir, né? Ele tem que ficar, não pode desbotar, não pode, né? Tem que resistir às intempéries e aos vandalismos e tudo mais. Aqui nessa imagem aqui é só um azulejo que estava fazendo uns testes ali, como eu falei para vocês, foi o primeiro que eu pintei em uma dimensão grande. Ali vocês não veem nada, é só o pigmento em volta ali no meio, onde você mistura uma resina especial, tá? Que é um esmalte, que é chamado, a técnica é sobre esmalte. Por quê? Porque você pega o azulejo pronto, não é um azulejo cru, não, é um azulejo já queimado, né? Até aqui na cozinha tem um azulejo, não sei se ele tem 20 por 20, mas ele é quadradinho assim, tá? 20 por 20. Você compra já esmaltado mesmo, pronto. Só que tem que ser branco, né? Para você poder pintar em cima. Para os pintores aqui entenderem aqui, tipo, é como você pintar com tinta acrílica no vidro. Você tem um vidro que é completamente liso, né? Não absorvente, né? Que você pinta com a tinta acrílica. Então ele vai secar, sim, sobre o vidro. Porém, ele não vai aderir. Se você passa a mão ou o dedo ali, você consegue tirar, né? Isso é o processo aqui inicial. O começo é o seguinte, tem que desenhar. Como toda pintura, você precisa desenhar, tá? Tem gente que fala assim, mas eu pinto sem desenhar. Ele vai desenhar com a tinta, para depois pintar. Isso é padrão, tá? É regra, não tem como. Antes vem a forma, para depois vir a cor, a luz, a sombra, mas a forma vem primeiro, né? Uma simples pincelada tem forma,
Então, tudo começa no desenho. Aqui não é diferente, ainda mais quando se trata de um quebra-cabeça. Você tem que construir esse quebra-cabeça, né? Então, ele é separadinho, vocês podem ver ali, ó, que tem umas pilhas de azulejo que eles estão riscados com um lápis não iria pegar no azulejo. Então, eu utilizei um lápis pastel oleoso, ou seja, é um carvão ali, um pigmento, mas, porém, ele é oleoso para ele ficar ali. Da mesma forma, claro, encostou em alguma coisa, ele já soltava. Então, é uma certa dificuldade. Você tem que colocar com muito cuidado, um em cima do outro. Tal. Mas aqui ele já está desenhado. Como que eu desenhei? Eu montava 1 metro por 1 metro, né? E desenhava aquela parte. Assim como a pintura vocês vão ver depois. Também eu pintava por metro. Eu inclinava uma superfície plana e colocava ali, né, a parte de 1 metro quadrado e desenhava. Depois ia emendando o quebra-cabeça. Aqui já está desenhado. Para não se perder, evidentemente, tem que numerar, né? Então, para mim, na época, foi mais fácil pegar e determinar. Como uma planilha, eu fazia a linha número 1, coluna número 1. Então, eu falava assim, essa é a peça 1, essa é 1, 2, essa é 1, 3, 1, 2, tal, para eu me localizar. Da mesma forma, eu também queimei no verso do azulejo para não ter problema, porque o lápis ali no que eu riscava ali, evidentemente no forno ia sumir. Então, no verso do azulejo, com o mesmo material, eu numerei, porque senão eu não ia me localizar jamais. Sabe? É um quebra-cabeça infinito ali que ia demorar. Então, é tudo bem organizadinho, né? Depois de desenhar o metro quadrado, eu separava, essa peça é da linha número 1, da coluna número 1, número 3, número 4, e ia separando e numerando. Aqui já é o começo da pintura. Então, ó, vocês podem ver que tem uma estrutura plana ali atrás, de mármore ali, que eu tinha uma mesa, eu serrei ela no meio e falei, essa aqui vai ser a estrutura, porque o mármore era bem rígido, né? Então, só para deixar inclinado, aqui estão só encostados ali, pela gravidade, né? Essa parte, que é a parte superior direita do mural. Aqui já vão começar a aparecer as fotos, né? Que aqui é o garimpeiro que está... É uma das fotos, daqui a pouco já começa a aparecer. Aí são ainda detalhes decorativos, né? Aí detalhes da execução. Como eu falei, é uma pintura como se fosse tinta guache, né? Em cima do vidro. Então ele fica solto ali, né? Não vai fixar, mas ele é importante desta forma. Já começou a aparecer as fotos, né? Ó, atrás aqui, pessoal, já são da primeira parte, o primeiro metro quadrado, né? Ali eu escrevi já não com lápis, eu já escrevi com essa solução que é o sobre esmalte, para ele realmente ficar queimado, gravado no azulejo, para não sair. Aqui começa o texto, né? Também ele foi todo desenhado e depois pintado, né? Às vezes eu falo painel, o pessoal fala mural, mas o pessoal tibajano, também eles falam painel. Cuidem do painel lá, porque é um ponto de atração do turista lá. Legal, legal. Comentar também o posicionamento que, né, envolve as imagens, foi tudo feito em pesquisa, né? Você pesquisou, você estudou. Então, na verdade, com as fotos já determinadas, ó, vamos usar essas fotos. Aí eu recebi as fotos e fiz um layout, né? Distribuí ali as fotos com os personagens e tal que teriam que aparecer no mural. Aí eu fiz uma arte ali distribuindo, né? Uma arte digital, já fiz no Photoshop ali a montagem, né? Para a gente ter uma noção, inclusive da cor. Para quem conhece aí os murais, geralmente lá os portugueses, eles são um azul cobalto. Esse é o mais comum quando é monocromático, né? Quando é uma cor só. Não é o marrom, esse tom sépia, né? Porém, depois de já determinado as formas, o conteúdo e tal,
a gente fez essas opções, né? E daí foi decidido fazer nesse tom sépia. A maioria falou, não, queremos esse tom para dar mesmo um aspecto mais antigo e tal, né? Daí ficou esse tom. Eu lembro que você acho que mandou em dois tons, né? Isso, era o azul cobalto, que é o mais tradicional, né? Quando se trata de azulejos em uma cor só. Aí, só que daí o pessoal optou pelo sépia, né? Para ficar lá. E daí essa parte das formas também tiveram essa moldura em volta e tal, e também tiveram algumas opções. Não foi só essa determinante. Aqui, pessoal, já após 3 meses, e praticamente foi março, abril, maio, junho, em julho ele foi instalado, né? Só que teve o processo também de queima. Então foram uns 2 meses de pintura. Aí teve o transporte. É curioso, pessoal, isso é interessante falar, que, como eu falei, da sensibilidade ali que ele pode soltar com muita facilidade, enquanto antes da queima, o transporte foi uma odisseia para levar daqui até Campo Largo. Que veja bem, como vocês viram lá naquelas caixinhas lá, eles ficavam em pé, um atrás do outro. Entre um e outro azulejo tinha uma folha de papel manteiga. E não podia deixar nem muito inclinado para um lado nem para o outro. É quase 90 graus ali, certo? Porque justamente para não ter o atrito. Qualquer atrito ali já danificava, já não ia ter como queimar. Porque tudo que tivesse de risco, mancha, falha, o forno vai registrar. Certo? Então, houve essa façanha de levar de carro, né, sem tripidar as caixas, até Campo Largo. Para trazer tem que ter um certo cuidado para não quebrar, né? Porque se quebrar uma das peças também já tem que refazer aquela peça. E aí vem a dificuldade. Ainda bem que não tivemos esse problema, porque pintar uma peça só é bem mais difícil do que pintar 1 metro quadrado, né? Imagine ter que preencher só aquela, e vai que fica diferente, né? Então, é um risco que você corre, porque é uma peça única. Até mesmo uma peça que, de repente, ela não teve, porque vai ter, vocês vão ver ali, espaços assim que nem levou tinta. Parece que é uma peça em branco. Eu não poderia substituir ela, de maneira alguma. Por quê? Porque tem o processo de queima. Então, ela, pelo calor que ela recebeu ali, 2.800 graus por 3 dias, ela fica transparente, ela fica uma brasa transparente dentro do forno. Então, ali, ela, claro que vai ter um efeito, uma mudança de cor, um amarelamento mínimo, mas tem, que nunca vai ser o mesmo ficando o mesmo tempo, mesma temperatura, tudo mais, ela nunca vai ficar igual. Então, ainda bem que não tivemos esse problema de quebrar uma peça, né? Aí, mas deu, nós levamos umas 6 horas daqui lá, bem devagar, tá? Depois, né, uns 4 dias fomos buscar, e já levamos para Tibagi. Aí aqui, ele está bem na frente, ali no gramado, daí a gente foi separando. Ó, aqui é a gente analisando lá a superfície, juntamente com o encarregado aqui, que eu acredito que seja da prefeitura, e o pedreiro. Curioso que não demorou muito, né? Ele já estava bastante gente ali. Bastante. E legal que eles estavam assim se identificando. Olha fulano, olha ciclano, não sei o quê. Aqui o indício, a primeira peça colocada ali. Aí embaixo que eu falei que a gente colocou os créditos, né? A pintura, tal, mas com fotos do Museu Histórico e a autoria dos fotógrafos. Aqui o pessoal olhando o desenho do projeto. A primeira linha colocada, de baixo para cima. Esse aqui é interessante, eu guardei aqui essa foto, porque isso é do dia lá, do dia, das pessoas que estavam chegando e tal. Eu preservei aqui a imagem dele para não roubarem ele, tá? Mas ele anda com esses diamantinhos no bolso, né? E daí ele até é parente de um deles ali, que apareceu no mural ali.
Mas ele tirou do bolsinho e tal, e daí no texto até que fala ali do chibiu, ele falou, eu tenho aqui, tal, todo mundo, deixa eu ver, não sei o quê. Ele tirou ali, ó, o chibiuzinho, não sei se é comum isso em Tibagi, Neri, mas o pessoal andar com diamante no bolso, mas mas ele tirou. Eu tenho uma aqui, tá, mas não brilha muito aqui, tá, achei ali, mas não deve ser de verdade. Mas então, ó, ele tirou e mostrou, e eu até fiz a foto dele, eu falei, nossa, interessante, né? Que tinha tudo a ver, o mural né, e sobre o garimpo, e ele mostrou, ele falou que ele tem bastante em casa. Eu falei, meu Deus, não fala isso alto. Pode passar, Adriano. Ele está fazendo 10 anos agora. 10 anos. O mural. Em julho ele faz 10 anos. Tão perfeito, né? Pelo tempo que o processo de limpeza lá, ele é constante, é uma equipe especializada que faz a higienização. Tem uma pessoa que faz. E nunca soltou nenhum, Não. Nem trincou, não. Né? E como o pessoal cuida, né? Isso é muito importante. Então, isso aí eu acho interessante ressaltar, por quê? Porque a gente vê tão comum numa construção, né? Numa construção, reforma, que você vê lá um azulejo, um porcelanato colocado, que ou ele estufa, ou ele... Eu não entendo desse processo exatamente, mas ele estufa, ele solta, fica oco, trinca, né? E até esses porcelanatos que são mais grossos e tal, né? E esse aqui, não sei se a gente precisa ressaltar, né? Elogiar a mão do cara que instalou ali mesmo, né? Porque ele fez muito bem feito. Nunca tivemos problema nenhum de infiltração. Um detalhe, esses azulejos, não é qualquer azulejo também, sabe? Ele é um azulejo quase que um porcelanato sem aquela borda. Ele é corte reto, igual um porcelanato mesmo, que não vai rejunte, certo? Que na maioria dos azulejos se passa rejunte. Esse não, é só um azulejo encostado no outro. Então, se ele não tiver uma aplicação muito bem aplicada, ele vai ter infiltração, ele vai soltar, ele vai estufar, ele vai... Né? Então, o pedreiro tem que ser bom mesmo, né? Aqui é um coreto, né? Na época era um coreto, agora foi colocado vidros foi fechada essa parte que era o coreto. O que funciona ali agora? Ainda não por enquanto está fechado. Eles vão, acho que fazer alguma coisa ali. Inclusive esse coreto era famoso para o pessoal ir lá jogar truco, jogar xadrez, dama, né? Olha, ó, o pessoal aí, ó, a maioria é garimpeiro ou é parente de garimpeiro. Não vou contar o qual que estava com o diamante ali, mas é um deles ali. Eu, na época que foi escolhida as fotos, eu já me preparei porque alguém ia comentar, mas está faltando um garimpeiro aqui. Eu falei, mas não teve como, se fosse para colocar os centenas de garimpeiros que passaram por Tibagi, a gente ia encher o painel e ia ainda faltar espaço. Então a gente escolheu as fotos mais que são características do trabalho do garimpo. E também pela composição ali, né, de ficar bem ali no painel, porque registros, vocês têm bastante registro fotográfico de diversos garimpeiros, né? Por isso que a gente fez o Vozes do Garimpo e a gente conseguiu ainda resgatar esses que estavam. Inclusive tem um, acho que estava aí, que participou do Vozes do Garimpo. Aqui é um fato, Neri, que aconteceu, que eles foram chamar esse senhor na casa. Odete. Como que é o nome dele? Deusdete. Deusdete, então. É filho do dono desse garimpo que está tocando. Olha aí. Eu me lembro que daí o rapaz passou, olhou, reconheceu alguém, ele falou, vou chamar no tal, e chegou com esse senhor aqui. E daí já o senhor, nossa, é verdade, não sei o quê, foi chamar na casa, parece que ele mora numa fazenda, né, não sei. Ele foi lá chamar ele para ele vir ver, daí ele estava ali, observando. Muito bacana, né, um monumento envolver a sociedade, né, local, e preservar a identidade de cada um, né. Sim. Uma coisa que o tempo não vai apagar. A importância do monumento, independente se é mural, é escultura, o que for, é muito grande, porque qualquer pessoa não precisa gostar de arte, não precisa dizer culto ou coisa parecida. Basta estar vivo, porque você não tem que ser culto, você é a cultura. Você não tem que ser artista para gostar de arte, você não tem que entender de arte.
Porque qualquer um que vai em uma cidade que tenha um monumento, faz uma selfie lá na frente do monumento, não sabe nem quem é, mas faz. Por quê? Porque ele gostou. E ele quer registrar aquilo como um cenário para ele ali e dizer que ele esteve ali, não é? Então, é muito importante para qualquer comunidade, qualquer município, ter monumentos e preservá-los, né? É muito importante. Tem esse poder de tornar a obra um patrimônio, né? Que não é uma pintura apenas, né? Quantas pessoas envolvidas, né, no processo, desde o planejamento até a execução, até a colocação. Então, não é alguém que vai lá e faz a pintura e depois vai outro e passa outra tinta por cima, vai cobrindo, né? É história viva. Eu estudei bastante mural lá no começo, e desde criança eu já gostava de registrar as coisas, independente de fotografia, desenho, pintura. Mas quando eu estudava em Curitiba, eu ficava apaixonado pelos murais do Poti Lazarotto, que são murais que na época eu consegui chegar perto, olhar e tal, porque antes era só por livros, né? Que eu olhava os murais e já ficava apaixonado. E daí eu até cheguei a conhecer o Poti Lazarotto numa exposição que ele fez no Largo da Ordem, né? Troquei algumas palavrinhas com ele e tal. Daí logo naquele ano ele já faleceu. Mas claro que não deu tempo de explorar tanto ele, mas cheguei a trocar algumas palavras, mas eu já tinha estudado muito a obra dele e tal. E daí, inclusive, que eu tinha visto que ele só fazia o desenho. E quem executava e propriamente o mural era o Alenzi, que era o cara que reproduzia o desenho dele. Ele já não fazia mais assim e propriamente a pintura no azulejo, a queima, a instalação. Era esse Lenzi, que era o que eu não tenho muita informação sobre quem é ele ou a empresa ou tal, mas é ele que coloca. Até inclusive se a gente vê lá os murais, tudo está lá, Poti Lazarotto, Poti, né? Só Poti que ele assina, e está na frente Alenzi, que é o cara que desenvolveu, que instalou e tal. Mas só de ver, você aprende muito, sabe? Você começa a ver, daí você vê como que poderia ser feito, como que esse processo de queima, né? E só o fato de você ir lá um dia, olhar aquela pintura, fazer uma foto ou não, e daí, anos, décadas depois, você voltar e ver lá que está com a mesma cor, já impressiona, né? Você fala, poxa, esse mural não saiu daqui, não quebraram, não vandalizaram, ou se vandalizaram, reformaram, né? Não esqueceram, não se perdeu, né? Então, é muito interessante. E tive essa influência. Aqui já o mural pronto, já está à noite, né? Que o menino terminou, acho que já era umas 7 horas da noite, né? Que ele colocou a última peça ali. Aqui foi notícia, daí já em 2013, de uma revista de São Paulo, que é sobre artes do fogo. Que eles colocam ali especialmente assuntos relacionados à cerâmica, essa parte, né, que saiu em 2013. Daí aqui no miolo da revista eles fizeram a matéria especificamente sobre o mural de Tibagi. Tá? Que umas 4 páginas ali e tal, foi bem interessante. Aí, esse não é tão chato, né? Mas é só para tirar a curiosidade de vocês. E dizer que, não sei se ele já foi pichado alguma vez. Não. Mas mesmo sendo pichado, tá? Ele não, você tem como se recuperar, você consegue remover essa pichação, né? Que é um esmalte sintético, e a pintura fica ali. Claro, vamos supor, nada é eterno, né? Por exemplo, ele pode rachar, pode quebrar, como qualquer outra parede, né? Assim como até uma escultura em bronze, se um carro bater lá, vai danificar. Então, ou qualquer outro tipo de acidente. Mas, assim, as intempéries. Qualquer monumento você tem que pensar nas intempéries. Deixa lá no tempo e, né? Inclusive a escultura em bronze, que eu faço escultura em bronze também, mas não tenho nenhum monumento para mostrar, mas eu faço a fundição em bronze também. O bronze, você faz um envelhecimento dele, você acelera com as pátinas, com ácidos e tal, justamente para dar a impressão de tempo. Quando se faz uma escultura, tá? Um simples busto, né? Porque se você deixar ele novo, ele vai ficar novo por centenas, ou vai jogar no fundo do mar lá, vai ficar centenas de anos para ele ter aquele aspecto
envelhecido, né, fica até um aspecto esverdeado assim, tal, com o tempo. Mas isso é artificial. A escultura em bronze, se deixar ela bronze, ela vai ficar bronze. Não vai ser bonito, aquele negócio brilhante e tal, né? E fica ali, fica eternamente para as futuras gerações ver, né? Se me permite, eu não ia participar, mas não me conti. Eu vejo a importância de nós termos um artista da maestria do Anilton Preto no município e os tempos que se passaram e a gente não ter uma obra, né? Aproveitar, então, que ele está aqui, está produzindo, está pensando e refletindo e criando possibilidades da gente fazer vários registros do município que possam contemplar uma obra assim como Tibagi, que é uma cidade menor que a nossa, e saber que é tão bem visto o monumento lá, que, né, Neri? Então, ninguém nunca pichou. Então, o respeito que tem pela história do município, pelas pessoas que passaram por lá. E eu vejo também que essa presença do depoimento do Neri sobre o monumento e a presença dessa fala do Anilton como artista, criador, né, do monumento, da obra, traz assim essa questão do poder dos museus, porque é um museu a céu aberto. Então, quanto mais monumentos, quanto mais obras o município perpetuar, mais a gente vai ter registro que possa ser mais democrático também, né? Porque quando a obra só está dentro do museu ou quando ela está num acervo particular, a população em geral, os transeuntes, eles não têm tanto acesso, né? Porque às vezes ele acha que o museu não é o lugar para ele, ou às vezes ele acha que o museu só guarda coisas antigas, coisas velhas. E quando ele se depara com uma obra que conta a história e é uma obra temporal, então isso é muito importante para o município. Então, eu vejo que é necessário que façamos um movimento, né, para que os nossos artistas sejam realmente reconhecidos no seu lugar, né, Anilton? Então, a gente precisa... parece que é inverso o contrário, né? O Bruno está aqui, o Rosnei. Parece-me que o artista ele precisa ser reconhecido fora do seu local para depois ele ser reconhecido no seu local. É um processo inverso, né? Sendo que nós temos aqui grandes artistas, o Anilton, o Bruno, o Rosnei, né? Nós temos o Crisóstomo, que nós tivemos a exposição aberta na quarta-feira. Então, eu acho que a sociedade também faz parte desse processo, né? Não é só as autoridades, só os profissionais que estamos por trás desse circuito cultural e histórico. A sociedade também precisa requisitar que a sua história fique registrada. E um monumento lindíssimo, né, Nilton, que há 10 anos atrás é atemporal e vai ficar sempre assim, atemporal. Né? Então, eu só tenho a agradecer. Não me contive, tá? Eu tenho que jogar os louros para você, porque realmente a tua arte... se você se sentir à vontade e alguém tiver alguma pergunta... muito obrigada. Vem cá, Joyce. O canal Prosa de Monte Alegre vai se manifestar aí. Vem cá, Joyce. Você é a nossa parceira de casa já. Da parte técnica. Esse texto ali, você escreveu ele na mão livre? Não, ele é desenhado, feito uma máscara, letra por letra, colocado. Quem pintou pano de prato sabe. Entendi. Eu fiquei imaginando assim, porque... Sabe assim que você faz uma máscara? Não é pouco texto, né? Tem que ter uma bastante, mão bastante. Firme. Ele deu trabalho, que eu fiz a letra, desenhei a letra, fiz uma máscara e daí puxei com a tinta. Até pela dificuldade de manipular a tinta, porque a tinta ela seca muito mais rápido do que uma tinta acrílica comum. Mais rápido. Se coloca, ela já vai secando. Então, eu não teria tempo de desenhar a letra, né? Sim. Então, eu fiz uma máscara da letra,
colei no azulejo e fui puxando. Quem pinta pano de prato, que usa aquelas telas, aquelas... Não sei como é que chama. Aqueles moldes, né? Moldes, daí você coloca e vai puxando, assim e tal. É mais ou menos isso. E o espaçamento também está Não, daí isso tudo você tem que medir. Que eu odeio medir, mas tem que medir. Odeio régua, mas ali é letra, não tem como a parte de preparação para a pintura demorou talvez um pouco mais que a pintura em si. Acredito que sim. Mais de 50% é o desenho. Porque mais de 50%. É uma parte matemática quase ali, né? Sim, essa até pelo fato de você construir o quebra-cabeça, ele é bem analítico, né? Sim. Não tem como você, que errou uma peça... Fazendo... Já não, né? E outra coisa que eu tinha pensado também, você explicou ali, que é a questão do rejunte, né? Então, esse não tem a necessidade de você rejuntar, que vai passar por cima da... Não, ele é um azulejo, ele não é especial para isso, tá? Ele é um tipo de azulejo, tá? Ele não é fabricado para fazer mural, não é isso. Até acho que nem existe no Brasil. Em Portugal, com certeza, deve existir, sim, tal, né? Porque lá é muito forte até hoje, é muito forte isso. Mas o que acontece? Existe esse tipo de azulejo, que eu não me lembro o nome dele agora, ele não chega a ser um porcelanato, mas ele tem aquela... Acho que é retificado. Não me lembro se é isso, mas é um perfil quadrado, porque geralmente o azulejo ele é meio baulado, arredondado, né, nas bordas, geralmente, né, ele não é completamente quadrado assim, né, agudo ali, né. Uhum. Aí já ele imita muito o porcelanato, porque o porcelanato ele né, você encosta uma peça na outra. Então, e não vai rejunte nenhum, não vai rejunte. E essa aplicação que ele fez veda completamente ali? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Engraçado, porque né? Não tem infiltração, só que ele não infiltra. Não tem rejunte, né? Pois é, só que aí que tá. Eu acho que ele é mais ou menos no processo do porcelanato, que o porcelanato não vai rejunte também, né? Uhum. Ele é só encostado. Só embaixo. Porém, eu acredito que dependa muito de como foi instalado, né? A massa que vai embaixo ali, né, a argamassa, né? Sim, sim. Então tem que ser muito bem colocado para não ter infiltração, né? Uhum. Que geralmente a infiltração atrapalha, né? Ele vai soltar, né? Sim. E como ele fica no tempo ali, ele tem um pequeno beiralzinho ali em cima, né? Que ficou, mas verdade. Ele não protege 100% da chuva, né, Neri? E essa questão ali que eu fiquei curiosa, você falou que ele ficou 3 dias no forno? Mais ou menos. Mas como que é esse processo? É igual aquele forno que queima a parte tipo... Cerâmica? Em geral, aquele artesanal, não. Esse é um forno industrial. Forno. Mas não aquele que queima, por exemplo, em escala, tipo em cepa. É mais ou menos isso. Porque em Campo Largo, eles... Não sei. Eles são fortes lá, né? Eu acho que é capital forno, nacional da cerâmica, não é? Em Campo Largo? Acho que é capital nacional. É muito forte, né? Aí eu demorei também a escolher qual que eu iria fazer, porque eu não queria pegar uma 100% industrial. Sim. Eu queria alguém que fosse meu trabalho, que trabalhasse com algo parecido, tá? Assim, entendi. Mais pro lado artístico, porque não era um prato que eu queria queimar lá, né? Era o mural. Então eu demorei a achar uma que trabalhasse com isso, porém é um processo industrial. Então ele tem um forno lá que vai manter a temperatura. Você tem eu não cheguei a entrar lá dentro do forno, mas eu vi como que eles fizeram a colocação. Tipo, eu tenho assim como se fossem umas grades que você vai suspendendo cada azulejo, evidentemente virado para cima ou a pintura, né? E ele pelo calor e a gravidade, aquele pigmento com o calor entra dentro do esmalte. Por isso a técnica sobre esmalte. Sobre esmalte, porém quando ele queima ele fica sob esmalte, porque o pigmento pela lei da gravidade mesmo. Entendi. Quando você passa a mão você não sente. Por quê? Porque com o calor a peça ali, o azulejo, ele absorveu o pigmento. Então, não há o que tire a tinta dali, a não ser que se quebre mesmo, com a marreta, alguma coisa ali. Que é uma coisa que foi inspirada lá dos afrescos. Tá? A técnica de pintura em azulejo foi inspirada lá na antiguidade. Tá? Nos afrescos, essas pinturas de igrejas, né, antigas, que eles queriam uma pintura durável, né?
Inclusive o teto da Capela Sistina do Michelangelo lá e tal, só que eles faziam um processo em gesso, né? Então eles passavam o gesso, tem o processo de encáustica também, que é um outro processo também de você fazer a tinta entrar no mural, né? Ele penetrar. Então, o que acontece? O teto da Capela Sistina não existiria se fosse só uma pintura em cima de uma superfície madeira ou alvenaria, ou sei lá o que fosse. Se não fosse o processo gesso, então tinham lá os assistentes, passavam o gesso, ainda fresco o gesso, por isso o termo afresco, né? Ainda fresco, úmido, o Michelangelo passava a tinta. Então ele tinha que pintar muito rapidamente aquele pedaço, né, de gesso, né, que estava úmido, e o gesso, a hora que ele secava, a gente sabe que o gesso seca rápido, né, ou endurece, né, se solidifica, e ele para de absorver. Então ele tinha que pintar muito rápido, aquilo secava, né, e absorvia a tinta. Então, se você desse lá uma marretada naquilo, não saía tinta, porque ele tinha alguns milímetros de pintura, né? Então, veio daí, claro que depois na Europa evoluiu para o azulejo até para conseguir resistir às intempéries externas, né? Porque o afresco não teria como se fazer nada externo, são só na parte interna justamente para aguentar, né? Que bom, obrigada, Newton. E a gente teve lá recentemente, acho que foi tanto no Carnaval como agora com a Rosângela lá, né, Neri? Inclusive, a Rosângela sentou ali e tocou violão. E ali agora tinha bastante gente, ela começou a tocar o violão, né? E aí já chegou um monte de gente e falou assim, toca uma música para mim, enfim. Então, é um lugar bem agitado ali. Eu acho que ele está sendo bem prestigiado lá e bem cuidado também, né, pela prefeitura. Então, tá bom. Obrigado. Eu confesso, Neri, que eu fiquei meio assustado quando escutei daquela reforma na praça. Eu fiquei meio assustado. Até comentei com o pessoal que eles falaram de tudo, mas, claro, foi um susto ignorante mesmo, sem saber do que iam fazer. Que eu acho que entrou um auxílio lá, né, acho que do pedágio, não sei, uma coisa assim, e daí a obra vai ser a restauração da praça. E ninguém falava do mural. Eu falei, acho que já arrancaram esse mural de lá e nem está lá mais. Até, eu acho que eu mandei uma mensagem para alguém em Itibagi, por favor, faz uma foto aí, vê se ele está aí ainda. Que ninguém falou, porque foi a TV lá, filmou tudo, toda a praça e tal. E aqui vão mexer no coreto. Eu falei, mexer no coreto, mas não falaram no mural. Daí, o mexer no coreto era fechar ele, né? Mas eu me assustei, confesso que eu achei que será que vão tirar, né? Mas ainda bem que está lá e está bem cuidado. Eu vi que tem uma floreira, né, embaixo ali, uma flor e tal. Tá bem legal. Como eu falei no início da fala, tipo, a gente tem o Museu do Garimpo, tem o Palácio do Diamante, tem a Praça do Garimpeiro e tem o mural. Não, e tem bastante gente com diamante no bolso. Isso eu não sei, não. O diamante é misterioso. É uma vez só que você pega. Se você perder, você não pega mais. Pessoal, aqui a propósito, né, pessoal, falando, não fugindo tanto do assunto, mas eu acho que vê bem a calhar. O diamante não foi só no município de Itibagi, né? Foi no Rio Itibagi, né? Então, inclusive, nós tivemos até recentemente, né? Eu digo recentemente, antes da cheia da usina, né? Tinham ainda pessoas garimpando aqui no Itibagi, até na parte de Telêmaco Borba, né? Saiu muito diamante. Até dizem, né, que temos diamante do Rio Itibagi na coroa da Inglaterra, né? Uhum. Que saiu de Itibagi, né? Na época, um garimpeiro encontrou e passou por um baiano. E o baiano levou para Brasília e vocês acham que ele ficava vendendo para o Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas fez doação para a coroa da Rainha da Inglaterra. Bom, pode soltar. Visto que é o encerramento hoje para Telêmaco, né, se encerra amanhã, só lembrar que nós temos também, ali em termos de busto, o Paul Harris, do Rotary, na frente do IDF. Não, mas só que daí não é busto, não é busto? Relevo.
autorrelevo. Você me perdoa. Que... Não, mas sim. Me perdoa de coração. E daí a questão da Praça Castelo Branco, né? O nosso Homem de Pedra é a homenagem aos trabalhadores que nós esperamos, né? Visto que você é tão feliz de falar que monumentos são museus ao ar livre, não é? Que nós esperamos que, na época de Natal, por exemplo, se colocava lá o Homem de Pedra com o Papai Noel, né? Então que se volte tão ativo, né? Tão interativo com a população que é o Dr. Márcio, né? O pessoal que faz parte, que de repente a gente volte a essa tradição que tínhamos nas datas comemorativas, o nosso Homem de Pedra lá, fazendo jus, né? Anilton, você teve centenas de alunos na tua área, não é? Eu gostaria que você comentasse. E também, Neri, você é amante, respira cultura, você também faz parte da banda municipal, né? E, por último, para você também, recentemente, o ex-prefeito de Tibagi, seu Tibagi, faz aniversário no dia de Tibagi, falecido há pouco tempo, né? Então, vocês tiveram uma exposição lá em homenagem a ele, né? Então, no caso, Preto, se você pudesse comentar, né, de tantos alunos que você formou, né? Fez aí discípulos na tua arte, e daí também você, Neri, depois comentar da homenagem que foi feita ao nosso querido Tibagi. Obrigado. Obrigado, Berek. Então, na verdade, eu dei aula por 19 anos de desenho e pintura, né? Eu montei uma metodologia que eu achei que para mim estava legal. Por quê? Porque eu queria aprender a desenhar. Eu sempre tive incentivo do meu pai, que ele era caminhoneiro, mas ele falava, olha aqui, esse meu filho é artista. E eu acabei acreditando nele, sabe? Tipo, ele sempre falava que nós somos em 4 irmãos, mas era eu. Não era o mais novo nem o mais velho, mas era o segundo mais novo ali. Meu pai falava, não, esse aqui é o meu filho artista. Daí comecei a rabiscar e acreditei que na ideia dele, ele só me apresentava eu, dos meus irmãos era o artista. Chegava um amigo, ele falava, vem aqui, ele me chamava de Biscuit, vem aqui, Biscuit, e desenha fulano. Daí eu pegava e sentava na frente dele com papel e ficava tentando desenhar, né? Tentando desenhar. Mas eu acho que desse incentivo contou muito. Incentivo não, indução. Né? Eu comecei a seguir esse lado. Então, me lembro lá do primário, por exemplo, que tinha festa junina na escola. Eu pegava, tipo, o resto o carvão da fogueira e fazia os desenhos ali, tal, os professores elogiavam. Então, na escola também não demorou. Vem aqui o aluno desenhista e tal. Esse incentivo dos professores, desde a pré-escola, na verdade, e do meu pai, eu acabei acreditando. E falei, deixa eu buscar, né? Deixa eu aprender, então, qual é que é isso aí, né? Porque eu sempre ficava com aquela insatisfação. Na verdade, eu acho legal ser insatisfeito. Você não pode cair numa zona de comodismo ali e achar que sabe tudo. Quem coloca na cabeça que é o mestre dos mestres é porque já parou, já aposentou ou morreu. Porque você vai morrer aprendendo. Ninguém nasce sabendo e você não morre sabendo tudo. Você vai morrer aprendendo. Senão você estagnou. Você tem... Todo dia é um aprendizado novo, né? Então, daí eu comecei. Não, quero aprender. Meu pai querendo me colocar em algum curso, alguma coisa, e eu não tinha na cidade nenhum tipo de curso. Aí, com essa preocupação e busca e tal, comecei a ir para fora, né? Estudei em Jaguaraíva, Ponta Grossa, Curitiba e tal, e fazendo todo tipo de curso, e queria descobrir como que é possível fazer um desenho realista. Eu via muito assim nos livros, naqueles retratos. Falei, meu cara desenhou isso e dá para reconhecer a pessoa. E eu queria, né? Queria chegar nesse ponto. E não conseguia. Fiz alguns cursos, os professores não conseguiam me mostrar como. Até tive professores que eram retratistas, eles sabiam fazer, mas não sabiam ensinar. Eles não conseguiam me mostrar, para você conseguir retratar dessa forma. Ou tinha aqueles outros que eram impregnados de teoria, lá da época do Da Vinci, lá de 1500, o cara queria fazer medida. E isso não existe. Fui comprovando, né, que na prática que não tem como se fazer medidas, porque o ser humano é único, né? Ele é individual, ele é único, não tem como você pôr ele em medidas como lá o Da Vinci tentou, né, pôr em medidas. Não existe isso. Então, mas eu fui sacar isso depois, explorando os diversos cursos e tal, e na prática. Só que daí, resumindo, né,
acabou caindo numa metodologia, entendeu? Porque eu fiquei ali alguns anos, ali uns 10 anos pesquisando isso, como que eu consigo aprender isso. Eu fui montando, pegando de cada professor que eu tive, colega, pintor, instrutor, tal. Eu fui meio que registrando esses momentos e fui virando de uma metodologia de ensino, que para a época gerou uma apostila de 300 páginas, que em um ano virou nenhuma página, que eu consegui resumir na prática como que a pessoa consegue aprender a desenhar com realismo. Lembrando, pessoal, realismo era um objetivo meu na época. Não é que eu acho que tem que ser realista as coisas, só que eu queria atingir o realismo, né? E não sabia como. E, principalmente, queria saber como que a pessoa aprende, porque não existe alguém que nasce sabendo. Isso não existe. Você pode nascer com uma certa tendência para um tipo de atividade, mas jamais você vai nascer pintando, pelo menos pessoas normais. Se for alguém sobrenatural, aí, super, sei lá o que, daí tudo bem, mas a pessoa normal, dotada de visão, interesse, né, é o que basta para aprender a desenhar, a pintar e tal. Aí surgiu o curso, né? Aí, claro, né, você também precisa de sobreviver, uma questão que a gente tem discutido nos últimos dias aqui, como que um artista sobrevive, né? Do que você sobrevive? Questão interessante, né? Porque cada um dá um jeito, né? Mas você viver de vender a arte que você cria não é tão fácil, quer dizer, dificílimo, a não ser que você seja já um pintor famoso e tal, né? Mas o começo também, com certeza, desse pintor famoso não deve ter sido fácil, né? Mas você tem que dar um... Ou você cria, só cria, e morre de fome, né? E não paga o aluguel, e é despejado, e vai morar na rua e pedir esmola, né? Que no Brasil o pintor que pinta na rua é mendigo, né? Na Europa, um pintor ainda... o museu é na rua, naturalmente. Então, se tem um pintor pintando lá, ele é exaltado. Aqui no Brasil e outros países, né, do terceiro mundo, ele é o mendigo pedindo esmola, falido, né, fracassado, por melhor que ele seja, né? Então, ou você faz o comercial, que é o quê? Você pintar o que pedem. Então, o que eu busquei fazer? Eu busquei aliar as duas coisas, fazer o que eu gostava, que na época era o estilo surrealista, que eu sempre fui fã do Dalí, um surrealismo figurativo, porque na época eu já tinha chegado mais ou menos onde eu queria, que era atingir o realismo, né? De uma forma abstrata, que eu não vou entrar em detalhes, que senão a gente vai se alongar demais. Aí eu aliava as duas coisas, que seria o criativo e o comercial. O comercial é fazer, como eu já estava fazendo retratos, tinha muita encomenda de retrato. Aqui na cidade eu fiz muitos retratos de pessoas aqui e tal, que me encomendavam. O retrato em crayon, né? Então, isso ajuda você a ter uma renda, porque daí, né, você consegue fazer a parte criativa. Só que chegou uma hora que também eu já tinha desenhado muita gente, estava muito pouco, comecei a vender para fora também, mas veio o curso. Falei, nossa, o curso é uma ideia legal, cobra mensalidadezinha razoável lá, e como vai dar certo, tá? Inclusive na época não tinha espaço aqui na cidade, eu lancei em 97, lancei em Jaguariaíva, na Casa da Cultura de Jaguariaíva, a minha primeira turma, sabe? Os cobaias foram lá, eles tiveram uma apostila de 300 páginas, os coitados, mas daí eu anulei essa apostila, porque eu fui vendo na prática que não precisava daquela teoria, era só prática mesmo. Então o que aconteceu? No final do curso de 3 meses, eu anulei tudo aquilo e já o outro curso já não teve apostila nem nada. Não tinha, né, Joyce? Não, né? Então já não tinha, já era na prática, né? Então, eu vim a convite da Casa da Cultura aqui daí, que eles tinha uma professora de desenho e pintura, que era a professora Celina, aqui na Casa da Cultura, que ela estava aposentando, ia embora por Embaú e tal. E daí, bem nessa época, eu estava em férias, vim passear ali na Casa da Cultura, daí me convidaram. Até, inclusive, o Berec foi o Renan Castelon, que ele já contou para você. Ele me convidou, por que você não vem dar aula aqui e tal, porque a gente vai ficar sem professor e tal. E eu já tinha montado a turma, tinha visto que deu certo lá em Jaguariaíva, né? Aí eu falei, não, então beleza, eu vou retornar para cá. Porque ainda tenho a minha mãe que mora aqui em Telêmaco, que eu sou daqui.
Mas daí eu aceitei em 97 retornar para cá. Em 98 já comecei com a minha primeira turma. E respondendo, Berek, desculpa ter me alongado, mas só em Telêmaco Borba passaram mais de 900 alunos. Porque são assim, são cursos rápidos, no máximo 3 meses. E daí a gente vai renovando. E geralmente eu tinha por semana pelo menos 5 turmas. Então por isso que eu digo mais de 900 alunos, né? E assim, você falou uma coisa que interessante do formar. Não, eu não acho que não formei ninguém. E eu acho que você não se forma nem em faculdade, sabe? Indo mais longe, você não é formado, porque é meio estranho, né? Parece que você saiu de uma forma e você está pronto. Não. Eu acho que quando você sai de um curso, de uma faculdade, é o começo, né? E o termo formar, parece que a pessoa saiu diplomada profissional, né? E não. Esse é só o início para você aprender, né? Então, não sou contra a escola, curso de maneira alguma, mas eu acredito que não gosto do termo formar, sabe? Eu acho legal assim. Se eu pude contribuir de alguma forma ali, tal, para auxiliar, não são todos artistas também, tá? Evidentemente, a maioria dos meus alunos foram para relaxar, tirar o estresse e tal. Não que não aprenderam, não é isso, né, Joyce? Não aprenderam. Mas assim, ninguém é obrigado também a ser artista, mas o fato de você ir participar. Eu mesmo, eu gosto, por exemplo, não tenho talento nenhum para música, nem teatro, nem dança. Quer dizer, e dança eu nunca nem tentei. Quer dizer, seria um fracasso. Mas artes cênicas, por exemplo. Eu sou péssimo para interpretar, mas eu sou viciado em oficina de teatro. Por exemplo, se eu for lá, nossa, eu gosto, me faz bem e tal. Assim como música, também nunca tive ouvido, mas cheguei a estudar piano e tal. Me faz bem, tem um violão que eu toco acorde, mas não sai nenhuma música. Há mais de 20 anos que eu tenho um violão, toco as sequências musicais, mas não sai um parabéns para você. Mas me faz bem isso aí. Então, como pode fazer bem para qualquer pessoa, sabe? Praticar alguma coisa artística, seja até mesmo artesanal e tal, faz bem para todo mundo. Então, por isso, quando eu falo mais de 900 alunos, passou de todo tipo de classe social, sabe? Assim, pessoas fazendo não só... Assim como tenho alunos meus que estão muito bem na Europa. Da minha primeira turma de Jaguariaíva, saiu um menino que ele ganhou uma bolsa no curso só para me ajudar com as inscrições. Ele falava que odiava desenho, sabe? Nunca gostou e sempre tirava 0 em educação artística. E eu não tinha como pagar ele queria me ajudar ali e tal. Eu falei, cara, então pelo menos faz o curso aí, só para você ver, vai que melhora a tua nota em educação artística, né? Falou, e ele era filho de um jornalista lá, Fábio é o nome dele. E o sonho dele era ser jornalista, seguir a carreira do pai e tal. Até, inclusive, o pai dele, depois dali, foi trabalhar no Correio Brasiliense, lá de Brasília, levou ele embora. E eu tenho uma reportagem do próprio jornal, guardado, mostrando essa história dele, que ele cita e tudo mais. Que ele pegou e aceitou, né, fazer as inscrições para mim ali e tal, porque ele era um office boy na Casa da Cultura, esse menino, o Fábio. Aí ele fez o curso assim, tipo, despontou demais. Já na primeira semana, ele mesmo falou, poxa, mas eu não sabia que tinha esse talento. E ele começou e se apaixonou por aquilo e terminou o curso em 3 meses ali e tal, não parou de desenhar mais. Naquele mesmo ano já tinha feito uma exposição individual de retratos, e daí foram embora para Brasília. De Brasília, o pai dele tinha muito conhecimento com pessoas estrangeiras e tal, conheceu alguém lá de Portugal, ele foi trabalhar para lá como ilustrador, um prestador de serviço para a Eurodisney, na criação de filmes. E tem um filme aqui, o primeiro filme do Rei Leão, que foi não sei se foi o primeiro da história do Rei Leão, mas é citado Fábio ali, o nome dele, que ele participou da produção do Rei Leão. E ele continua fazendo ilustrações lá na Europa, tal, até outra vez ele mandou uns salves ali e tal. Isso é um dos exemplos, tem vários outros alunos. Tem um que participa lá do Globo Esporte, fazendo caricaturas de jogadores, que ele é daqui também, esse menino. Ele participa, ele faz as caricaturas dos jogadores, é oficial lá do Globo Esporte, que também despontou, tem entregando lá caricaturas para o Neymar, para o Pelé, essa turma toda.
Então, e começou aqui, sabe? Inclusive no Facebook dele tem lá escrito que ele fez o cursinho de desenho daqui do Arilto Preto. Então, e daí entre outros que eu não vou me lembrar agora, eu não vou me alongar demais. Senão vamos até amanhã cedo. Neri, quer falar uma coisa? Eu vou só o Berec, uma boa lembrança que ele fez, mas antes eu não posso esquecer que na praça também tem um garimpeiro de um artista nosso que está aqui presente, do Rosnei. Ele fez um garimpeiro de sucata, né, Rosnei? E está lá exposto numa lanchonete na praça. Então ele deixou lá, hein? O Nilton já conhece? O garimpeiro dele? O garimpeiro, sim. Ele esteve em Londrina, a gente foi, expôs aqui em Curitiba. O Berec, você fez uma colocação boa aí sobre o Berec é meu amigo, ele sempre está no esporte, na cultura, inclusive domingo, domingo dia 29, a banda vai estar tocando na pista, na inauguração da pista de canoagem. Então, o museu foi inaugurado dia 3 de abril de 1987. Eu estava presente, mas estava tocando na banda lá, nem tinha ligação com o museu ainda. E na inauguração estava o Dr. José Tibagi de Mello, que era o prefeito, na primeira gestão dele. Ele inaugurou com sua esposa Maria Regina Merce de Mello, que foi a primeira diretora. Ele inaugurou, era o sonho deles, inauguraram o museu em Tibagi e formaram toda essa história, todo esse acervo lá com a comunidade ajudando e formaram o museu. Então, o Dr. Zezito ele mereceu essa homenagem que a gente fez lá no museu, contando a história dele, o saudoso Dr. Zezé Tibagi de Mello, que morreu ainda no cargo de vereador, com 91 anos, né? Acho que o mais idoso do Brasil. E a gente resolveu contar a história no dia 18 de março, que é o aniversário dele, é José Tibagi de Mello. Ele nasceu no aniversário de Tibagi, e o pai dele registrou José Tibagi de Mello. E essa homenagem a gente fez no mês de março. Foi muito emocionante para a família que esteve lá visitando, né? A gente recebeu várias homenagens. E contando um pouco dessa trajetória política de 3 vezes prefeito, presidente da MCG, né? E foi colaborador dos municípios e dos Campos Gerais. A vida dele era respirar política. É como ele falava, eu não posso ficar na sala vendo a banda passar. Então, ele resolveu e se candidatou a vereador e ganhou. É verdade. Então, ele gostava da banda, gostava da história. Eu fui aluno dele. Eu comecei a conhecer a história de Tibagi, foi através que conheci com ele, porque ele me convidou para trabalhar no museu. E daí, no começo, falei, será, doutor, que eu vou? Mas eu não sei nada. Não, vá lá que eu te conto umas histórias e você já formata essas histórias aí para o pessoal. Aí. E eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos e escrevi 2 livros, um da banda, que eu vi o Bereco, tem um livro da banda municipal de Tibagi, a banda tem 120 anos. Eu não estou há 120 anos na banda, não, estou bem menos. Isso que agora terminei o livro da história do carnaval tibajano. Eu vou lançar, quero ver se esse ano ainda lanço o livro, contando os 110 anos de história do carnaval. E é isso aí. O museu, quem não conhece, acho que todos conhecem, né? Vale a pena visitar nossos atrativos turísticos de Tibagi. E, Nilton, obrigado pelo convite, a Drica e todos os Tícia e todos que estiveram aqui presentes. Agora posso me despedir? Então, boa noite. Pode. Finalizando, vocês cortam né, aquela Drica, você quer mais alguma coisa? A Drica gosta. Você quer falar antes disso? Antes de se despedir? Então, eu acho que o agradecimento vale novamente, porque todos continuaram sentadinhos aí, mesmo com frio, né? Percebemos, então, que a fala foi muito relevante e teve muitas partes valiosas sobre a história de Tibagi,
com essa parceria com o nosso Museu Histórico de Telêmaco Borba, né, Neri? Então, a gente consegue mostrar, através do museu, como é bacana essa interação, essa parceria entre as instituições, você trazer a história de lá para cá, a gente também poder contribuir com a nossa história, também para a tua localidade. E agradecer muito ao canal Prosa de Monte Alegre, que agora é um parceiraço nosso do Museu Histórico. Peço a todos que curtam, que prestigiem o canal, né, Joyce? Lá também tem muita história bacana que o seu Cassiano aí faz com muito amor e carinho, né? Que foi um presentão da Joyce, né, Joyce? Eu acho que tem tudo a ver com o museu, né? Porque você, enquanto filha, se preocupou, né, com o bem-estar dele na pandemia e o auxiliou através desses registros tão importantes. Então, assim, alguém que está fora da instituição museológica se preocupando em salvaguardar a história, né? Porque teu pai é uma história viva, né? Ele tem muitas outras. E é muito importante registrar isso, né, para quem há de vir. O nosso parceiro Bruno, que sempre está conosco. Obrigada, Bruno, por tudo. Hoje nós temos o Antônio aqui, também escritor do município. Logo nós faremos um evento que você vai poder trazer tua fala, né? Você é muito bem querido aqui no museu. Seja sempre muito bem-vindo, você com a tua família. O Oberec, né? O Oberec escondidinho aí, que também sempre aqui nos acolhendo e ajudando a divulgar os nossos eventos, porque eu prezo muito a qualidade. Eu acho que a quantidade é muito importante, né? Porque ela tem um alcance maior. Mas um pequeno grupo também traz uma qualidade, traz um aconchego e faz com que todos se sintam bem para ajudar a construir essa história que a gente está buscando. E a minha parceira Letícia, vem cá, Letícia. A Letícia só quer ficar nos bastidores, mas nada disso seria possível se eu não tivesse o apoio dela, a paciência, né, Letícia? A nossa Lê. E agradecer também ao restante do pessoal da Secretaria de Cultura, né, o nosso secretário Fabrício Nunes Flores, que tanto tem nos auxiliado, ao gabinete, né, Lê? Vou deixar você falar um pouquinho. Agora você vai falar. Agora que estou aqui, vou falar, né? Não gosto. Mas, enfim, só agradecer mesmo o Anilton e o Neri. Sou grande admiradora do trabalho do Anilton, da arte do Anilton. E lamento que você esteja meio... Em férias. Exatamente. Mas sou grande admiradora, né, desde que eu conheci teu trabalho. E a gente quer ver você retornar. E o Neri também, nem se fala, assim, eu adoro conversar com você, Neri. Às vezes a gente vai lá no museu e a vontade é de ficar o dia todo lá batendo papo, porque eu aprendo muito da história, e não só de Tibagi, da região, até de Telêmaco. Tem coisas que você me conta que eu não sei. Então, é muito gostoso, muito prazeroso, assim, essa conversa. Hoje me diverti muito ali, né, escutando vocês dois falando. E a gente agradece mesmo essa parceria, né, a disponibilidade de vocês estar aqui conosco. E a nossa intenção, assim, minha e da Drica, é fazer o museu crescer, né? E, como eu falo, eu queria a casa inteira para o museu. E estamos pleiteando a casa inteira para o museu. E é mesmo a nossa vontade, né? Porque a gente quer que a história de Telêmaco seja passada para as próximas gerações. E a parceria com o seu Cassiano também vem mostrando que a gente pode fazer, sim, isso. Enfim, é isso. Vou passar a fala, então, para o Anilton, né? Para a gente... Alguém mais quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Estamos todos entre amigos. Ah, sim, por favor. Vem cá. Tirar a máscara facilita o áudio. Assim como a colega Letícia, eu também admiro a tua obra, a tua arte, Anilton. E assim, eu fiquei ali curioso no seguinte sentido: como desperta em você essa criatividade, o teu processo criativo? Ele é mais de dentro para fora, quando você tem uma inspiração, ou é mais de fora para dentro, quando alguém te desafia a algo, como o caso do mural, que foi, acho que, o desafio maior da tua vida, talvez, não sei, aí você que pode me dizer, né? Fiquei ali curioso nesse sentido.
Obrigado. Não, beleza. Então, na verdade, como eu estava falando ali, ó, Marcos, na verdade, assim, ó, tipo, quando você precisa sobreviver da arte, né? Você tem que sobreviver. E da arte é difícil. Você tem que aliar o criativo com o comercial, o que sai, o que você consegue sustentar a família, né? Então, às vezes, quando se trata assim da inspiração, você tem que trabalhar isso aí, porque o criativo é pura inspiração, né? Você vai criar alguma coisa, então vai partir sempre de dentro, porém com inspirações externas. Você pode se inspirar em qualquer coisa, você pode se inspirar numa obra de arte ou num sofá aqui, não sei, qualquer coisa, tudo pode ser inspiração, né? Já quando se trata da parte assim de uma encomenda, né? Até respondendo uma coisa aqui que a gente tinha, acho que você ia fazer, né, Neri? Sobre se eu tenho alguma coisa aqui na cidade, né? Se eu tenho, né? A Drica comentou. E até hoje, a propósito, um amigo me perguntou e eu falei, não tenho nada aqui na cidade. E eu tinha me esquecido que tem até no meu Facebook lá um histórico igual esse do mural, o passo a passo, tal, que é uma escultura em concreto aqui nessa igreja, aqui atrás do banco, a igreja de Bom Jesus. Em frente ali tem um Senhor Bom Jesus em concreto na fachada. Então aqui ali tem também lá o passo a passo, tal, desde o começo do desenho dele, depois a moldagem, né? Que ele é um concreto armado, né? Então é o mesmo processo lá do Homem de Pedra. Porém, ele não é, digamos, 3D. Ele só é alto relevo, ele é só a frente dele. É como se a imagem de Jesus tivesse sido fatiada bem 50%. É sem costas, é só a frente, sabe? Por que foi feito assim? Porque realmente era para ser. Era para ser fixado na parede ali e tal. Diferente daquele outro Jesus que tem lá na Bandeirantes, que não sei de quem que é a autoria, que ele não é preso na parede, ele é para frente. Então, esse poderia ser também. Mas a encomenda foi feita realmente para ficar em alto relevo, então a parte traseira dele é chumbada na parede. Tá? Mas respondendo a essa parte, isso aí é uma encomenda, né? Então, ele sendo uma encomenda, claro que você tem que estar inspirado, que você vai modelar, né? Você tem que modelar ali e tal, então você tem uma referência, no caso ali anatômica, né, tal, uma referência de uma figura de um homem e tal, né? E a imagem, que é a imagem padrão do Senhor Bom Jesus lá e tal, aí você tem que estar inspirado também, porque você vai modelar, independente que você não está criando qualquer coisa da sua criatividade. Porém, você tem que estar inspirado também. É uma encomenda, é uma ativação externa, né? Porque é o cliente pedindo, faça essa imagem. Porém, você tem que, apesar de que, do meu ponto de vista, que eu já falei até para a própria pessoa que encomendou, eu deixaria ele monocromático, assim, sabe? Ou no tom de pedra, igual o Homem de Pedra, né? Mas eles quiseram, vamos colorir ele. Então, ele é pintado, né? O tom de pele, as roupas e tal, né? Mas eu não, tipo assim, fiz o que foi encomendado, né? Porque eu não pintaria ele, eu deixaria ele tudo uma cor só e tal, né? Imitando pedra ou não, né? Então é assim, você nem sempre faz o que você quer, né? Era uma encomenda, então você faz o que o cliente pede, né? Rosnei? Olá, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Rosnei de Oliveira e Silva, né? Um tibajano nato, né? Quero contar aqui um pouquinho da minha história com o Anilton, né? Eu era um frequentador assíduo lá da escolinha do Anilton, né? Tanto lá na Casa da Cultura, quanto... E quando eu dei aula em Tibagi, né? Perfeitamente. Eu dei aula em Tibagi também. Eu fui uma época que eu entrei lá, fiquei, eu acho que uma semana lá como aluno do Anilton. Daí surgiu o trabalho dos carneirinhos, né? O pastor e os 3 carneirinhos da prefeitura, que foi um trabalho bem marcante na minha vida. E, nossa, eu acho que o que mais marcou assim, dos momentos com o Anilton, nossas conversas sobre artes, que nós se alongava muito, né? E sempre estava trabalhando lá, pintando, conhecia alguns dos alunos, né? E, né, até teve um momento que eu frequentava até a casa dele, né, do Anilton. E, nossa, eu fiquei muito triste com uma situação, né, que talvez ele esteja até lembrado.
o querubim. O querubim de papel machê, eu acho que foi uma das obras que mais, assim, uma obra fascinante, né? Tinha um pedestal, estilo grego, né? Não sei se era o dórico, qual que era o pedestal ali, mas, enfim, e o Anilton começou pelos pés e começou a fazer os pés do querubim, e a ideia era se alongar. E então aconteceu algum acidente ali que enfim, né, o querubim não surgiu ainda, né? Ele não veio ao mundo. Mas eu tive a satisfação de ver o início do querubim. Você deve estar lembrado, e acho que você poderia só comentar um pouquinho a respeito disso. Agora que você me lembrou, viu, que eu tinha esquecido esse detalhe. Então, às vezes você faz assim diversas experiências em diversos materiais, principalmente na escultura, que a escultura você pode, tudo você pode modelar, né? Desde o barro até o bronze. Então, agora me lembrou aqui que eu tive um período que eu fazia muito de papel machê. Que o papel machê é a massa de papel, né? Você aproveitar o papel velho, jornal velho, tal, você produzir ele ali, cozinhar ele, fazer uma massa, né? Tipo uma pasta de celulose ali e tal, e com cola branca ali, um preparo, tal, e você esculpia aquilo ali, fazer como se a madeira voltasse a ser madeira, mas porém de papel, né? Com a leveza do papel e tudo mais. E eu me lembro que fiz bastante trabalho assim de papel machê, assim como de papietagem, que é uma técnica também, mas é de laminação de papel, né? Fiz muito boi-bumbá. Sabe o boi-bumbá, que a pessoa vai dentro ali, se balançando com a cabeça de boi e o corpo e tal. Até tiveram alguns eventos folclóricos aqui, que eu fazia a construção do boi-bumbá, que era a cabeça de papel machê e o corpo de papietagem. Fazia toda a estrutura aramada, de arame, daí ia preenchendo com lâminas de jornal, com cola branca e tal, ia fazendo. E esse era um projeto mais ousado, que o Rosnei citou aqui, que eu estava fazendo para mim, que seria o processo criativo. Não era encomenda, era uma coisa que eu queria fazer para mim mesmo. E era mesmo, tipo, de um querubim, estava começando pelos pés e tal, só que daí eu não sei o que aconteceu, eu acabei deixando ele no tempo, né? E fiz uma mudança também, isso aconteceu, ele ficou no tempo e embolorou tudo, tive que jogar fora. Não cheguei até as pernas deles assim, tal, e daí acabei não concluindo, né? Mas a escultura é fascinante, a escultura tudo que você possa modelar, né? O 3D é fascinante, né? Tudo que tenha altura, largura e profundidade é fascinante, porque você consegue ver de outros ângulos, né? Uma coisa que o Da Vinci ele condenava bastante, porque ele não sabia modelar nada, sabe? Ele era um grandíssimo inventor, matemático, não sei o quê, cientista, o caramba lá, mas de artista pouquíssima coisa assim de arte, sabe? E ele criticava muito Michelangelo justamente porque ele não sabia modelar nada. E Michelangelo era um gênio, né, da arte, né? Brigavam muito, que eles eram, né, da mesma época, né? Mas a escultura é fascinante, é muito legal. Eu acho que também os momentos que estivemos juntos ali, foi por parte do Anilton, né, que a minha primeira exposição ali foi no Calçadão, estava me lembrando ali já hoje. Aqui da Avenida Horácio Clabin. Exatamente, foi um momento assim que também marcou, né? Eu me lembrei até da situação que houve, né, quase um acidente, né? Eu tinha um centauro, né, exposto ali, e o centauro não tinha suporte, ou seja, ele não tinha os pés soldados, né? E então eu me lembro que ele se apoiava nas três patas, né? E então um garotinho, acho que de uns 3 ou 4 anos, a mãe, ele fugiu da mãe, né? A mãe estava meio distraída, e então o garotinho se alongou assim, né? Se adiantou e montou no centauro. Nossa, eu fiquei tão assustado, sabe? Que o Anilton, acho que viu essa cena, né? Então, depois eu peguei no retorno lá em casa, coloquei um suporte, um disco de arado, né, nos pés do centauro, e coloquei asas. Só foi o garotinho que montou nesse centauro. Mas foi um momento marcante, né? Também os momentos que a gente participou
no programa Paranização, que foi um projeto do governo do estado do Paraná, então que o Anilton também teve a parte dele, o Neri também, a gente esteve lá, e o Anilton também teve lá seus momentos cênicos, né? Foi muito no legal. Filo, no Festival Internacional de Londrina. Perfeitamente, né? exatamente. E me colocaram, né? Me tiraram para Cristo lá para eu interpretar um personagem. Exatamente, isso culminou, né, com nossa participação no Filo, que é o Festival Internacional de Londrina. Que na verdade era assim, só complementando, o Filo ele levava pessoas de diferentes áreas, não só cênica, né, evidentemente, parte técnica, artes plásticas, tudo mais, tudo eles reuniam tudo ali, e eram feitas oficinas, né, de diversas áreas e tal, e claro, tinha que participar, né, seja na produção, na qualquer coisa, e daí eu sou péssimo para interpretação, sabe? Sou péssimo, eu sou muito eu. Então, não consigo interpretar ali. Mas colocaram lá, deu certo. Né? Até uma curiosidade, já que se mencionou, na verdade, eu tenho meu lado cênico, meu lado ator, né? Sou amador, mas eu tenho o lado... Gosto muito do teatro em si. Tenho uma iniciação em teatro. E, na verdade, a minha participação nesse momento, né, no Paranização, foi através do teatro. Mas daí lá... eu me vi mais como o artista. Na verdade, todos os outros tinham o lado cênico, né, o lado teatro, e eu era o artista. Daí que eu acabei, né, fazendo o meu trabalho, que na verdade foi o projeto do Garimpeiro, que foi que eu dei a sequência ali, entrei como ator, né, mas acabei ficando como artista. E daí que eu acabei colocando os demais artistas lá, que foi o Anilton, foi um deles. Eu digo que é um prazer imenso revê-lo. Fazia um bom tempo que eu não tinha a oportunidade de rever o meu amigo Anilton. É uma satisfação estar aqui. Também o Neri me convidou para estar aqui, então foi um prazer. Obrigado pelo momento. Como vocês mencionaram, eu acredito que o museu, de fato, toda a criação do passado, desde, vamos dizer, um machadinho indígena, artefatos, né, até um crânio de um dinossauro, um osso de um dinossauro, qualquer artefato do passado, eu acho que marca o futuro do homem na Terra, né? Somos totalmente dependentes disso. Isso é cultura, né? Eu acho que a arte ela muda o ser humano, né? Em todos os sentidos, né? Obrigado e não vou me alongar mais. Obrigado. Se deixar, Adriana, a gente passa a noite também. Estamos imitando aqui o Cassiano. O seu Cassiano ali, se deixasse aquele bate-papo, ia longe também, né? Bastante. Mas acho que é isso, né, Adriana? Eu queria agradecer. Você quer fazer suas considerações finais? Na verdade, Adrica, eu trouxe um livro aqui. Não sei se já... Vou fazer uma doação para o museu. Do Antônio Ricardo. Este livro aqui é do meu amigo Antônio Ricardo. Ele é professor da UIPG e é um grande parceiro com o museu nosso de Tibagi e com o nosso município. E ele escreveu Geopatrimônio Tibagi, Paraná. Ele está contando toda a sua história desse fantástico. Tá, então eu passo a doação para o Museu Municipal. E já de antemão agradeço a Nilton, Drica, Letícia, todos os presentes aqui. E que a gente sempre está à disposição para futuros eventos em Tibagi. Com certeza eu vou convidar vocês para nós também estar nessa parceria. Uma boa noite a todos. Obrigado, Neri. Inclusive, Neri, eu tenho que falar uma coisa aqui sobre o museu, você e Tibagi. Que a gente tem, assim, uma certa inveja no bom sentido, né? Pela estrutura que vocês têm no museu, né? Você, do jeito que você recebe as pessoas lá. E eu acho que
Telêmaco Borba deve tudo, né? Porque, na verdade, a cidade-mãe é Tibagi, né? Então, tudo que a gente quer buscar, assim, de história, de importância do que foi, o que aconteceu e tal, quase tudo está lá, né? De Telêmaco Borba também, né? Então, a importância e a organização daquele museu é muito boa, sabe? Fantásticos. E recomendo que todo mundo visite lá, quem ainda não conhece, né? Eu, mesmo conhecendo, adoro ouvir lá e rever sempre que posso tudo que está lá, né? E agora você tem um espaço de exposições também, né? Itinerantes, é muito interessante. E quero agradecer por ter aceito o convite de vir aqui auxiliar, porque você foi uma peça fundamental ali para a execução desse mural, né? Então, que bom que você veio, que o Rosnei também agradeço a presença, meu amigo de longa data, a gente se conheceu em 99, né? E participamos de salões, né? De salões de arte junto e tudo mais. Então, quero agradecer vocês que vieram nesse frio. Rosnei, que adora viajar de carro, né? Chegou muito bem aqui, né? Então, muito obrigado, tá? Adriana e Letícia, obrigado pela organização e tal. Eu acho que vocês são peças fundamentais, né, através da Secretaria de Cultura, né, para essa organização dessa 20ª Semana dos Museus, que eu acho que sem vocês não iria estar tendo essa participação, né? Então, obrigado pelo empenho aí, né, e parabéns pela organização, né? Quero agradecer a todos que estão presentes aí e tal. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Boa noite.